Hello guys, how are you? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa aula de inglês aqui do Escola Online. Eu sou o professor Ravi e essa é a nossa aula da semana 5 do primeiro ano do ensino médio regular. A última aula desse patch aí de língua inglesa, tá certo, pessoal? Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Fico muito satisfeito por ter estado com vocês todo esse tempo, pessoal. E vamos embora! Nessa aula, nós vamos falar sobre leitura e escrita. Nós vamos fazer os exercícios desse último patch e, assim, finalizar essa etapa, tá certo, pessoal? Como sempre, né, a nossa aulinha vai começar logo após o VT. Então, aproveita esse tempinho, já deixa a curtida no nosso vídeo, já se inscreve no nosso canal, nos segue lá nas redes sociais, o nosso Instagram aqui do Escola Online vai estar aqui embaixo na descrição. E eu aguardo você já para a gente começar a nossa aula, tá certo? See you! E estamos de volta, pessoal! Vamos lá? Então, a primeira coisa que nós temos aí são as habilidades a serem tratadas nessa lição. Vamos dar uma olhada aí no que está separado aí para a gente. Nós vamos precisar distinguir fatos de opiniões em textos argumentativos de esfera jornalística, explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a qualidade e a validade de informações veiculadas, escolher em ambientes virtuais textos em língua inglesa de fontes confiáveis para estudos e pesquisas escolares. Utilizar recursos verbais e não verbais para a construção da persuasão em textos da esfera publicitária de forma adequada ao contexto de circulação, produção e compreensão. Tá certo? Vamos lá então. A primeira coisa que o PET apresenta para nós é uma recapitulação que eu vou estar lendo aqui para vocês, tá certo? Então, ó, no PET avaliativo, você aprendeu sobre a diferença entre fato e opinião, fact versus opinion. Vamos relembrar e colocar em prática o exercício de pesquisa antes de divulgar informações que podem ser opiniões e acabam por prejudicar um processo importante para toda a sociedade, como as eleições ou a vacinação, por exemplo. Então, pessoal, já fica aqui de cara, principalmente pela imagem ali que eles colocaram de exemplo, que nós vamos estar falando hoje sobre as famosas fake news, tá certo? Que são aquelas notícias falsas que às vezes são criadas por piada ou realmente alguém com uma má intenção, certo? Mas que não contém veracidade ali nas suas palavras. Então, vamos lá. Contextualizando. Você sabia que mesmo com os inúmeros avanços na ciência e pesquisas na área de imunização, mais de 1,5 milhão de crianças ainda morrem por doenças que poderiam ser evitadas por meio das vacinas? Nos últimos meses, ouvimos diversas opiniões sobre a vacina contra o coronavírus, o Covid-19. Mas essas opiniões tinham algum embasamento? De quem eram? Que quantidades de fatos têm propriedade para abordar e divulgar notícias sobre a eficácia de uma vacina? Então, pessoal, com certeza todos nós chegamos a ver em algum momento, em algum lugar ali, alguém comentando sem qualquer base científica ou qualquer estudo a respeito de vacina ou a respeito de qualquer outro acontecimento recente, né? Então vamos dar uma olhadinha do que o PET nos pede sobre isso nas atividades. Então, na número 1, ele pede o seguinte: reflita sobre as questões acima e faça uma pesquisa sobre o surgimento das vacinas e a importância delas. Depois, faça um folder ou um cartaz em inglês e português com as principais informações que você encontrou e envie para seus amigos, professores e familiares. Então, ele está pedindo ali, pessoal, para nós fazermos um texto, né? Escrevermos um pouquinho ali sobre isso que a gente acabou de ver. Vocês têm, né, a opção de criar o texto vocês mesmos, mas nós vamos deixar a nossa sugestão aqui de textos para vocês, tá certo? Não tem muito como a gente criar um cartaz assim, mas vai ser só uma ideia, pelo menos, do texto, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou ler em inglês para vocês primeiro e logo em seguida eu traduzo.
The first time the word vaccine has been mentioned was in 1798, when the English scientist Edward Jenner realized that people that used to live in the countryside never got sick of smallpox because they had already been infected with a weaker version of the disease that contaminated them through their cows. That was where the idea of creating weaker versions of the virus could make our bodies more resistant to them, and this way, an uncountable number of lives have been saved since then. Então, pessoal, traduzindo aí, a primeira vez que a palavra vacina foi mencionada foi em 1798, quando o cientista inglês Edward Jenner percebeu que as pessoas que costumavam morar no campo nunca ficaram doentes com a varíola, porque elas já tinham sido infectadas com a versão mais fraca dessa doença, que as contaminou através das vacas deles, certo? Do gado. Foi aí que a ideia de criar versões mais fracas do vírus poderia fazer nossos corpos mais resistentes a eles, e dessa forma, um número incontável de vidas foi salvo desde então. Tá certo, pessoal? Vamos para frente, então. Na número 2, está pedindo o seguinte. Leia abaixo algumas dicas de como averiguar se uma notícia é fato ou fake, ou seja, se ela é verdadeira ou mentirosa. Então, ó, tem, como o próprio Pet já falou, tem inúmeros jeitos de você descobrir isso, principalmente aí com todo o acesso à internet que nós temos hoje em dia. Então, olha só. How to spot fake news. Como perceber, né, descobrir, notar notícias falsas. Consider the source. Click away from the story to investigate the site, its mission and its contact info. Então, ó, considere a fonte, ou seja, de onde está vindo aquela notícia, certo? Ali está pedindo para você não observar só naquele site em específico onde você viu aquela notícia. Vai fora, pesquisa no Google, vê se aquilo tem embasamento com outras coisas. Read beyond. Red lines can be outrageous in an effort to get clicks. What's the whole story? Então, leia além. Que isso? Ele está falando para você não ler só o título, sabe? Às vezes eles colocam um título lá chamativo para conseguir clique, né? Chamar a atenção dos internautas. E, na verdade, não é nada daquilo. Ou pelo menos é muito diferente do que só o título dá a entender. Check the author. Checar o autor. Do a quick search on the author. Are they credible? Are they real? Então, você precisa checar o autor, porque às vezes pode ser um site paródia, sabe? Ele brinca com alguma coisa. Então, é importante que você saiba se o autor ali, quem escreveu, realmente escreve notícias. Ou piadas, charges, né? Supporting sources. Click on those links. Determine if the info given actually supports the story. Então, tipo assim, normalmente, quando há uma notícia real, eles colocam fontes. Mas, mesmo tendo fonte, aquelas fontes são confiáveis? Você precisa dar uma olhada nelas antes de você tomar aquilo como verdade. Check the date. Reposting old news stories doesn't mean they are relevant to current events. Então, cheque a data, né? Principalmente agora, em questão por conta da pandemia, muita gente postando foto antiga de algum acontecimento político, de alguma coisa assim, e aquilo não é nem recente, certo? Então você precisa olhar a data. Is it a joke? If it's too outlandish, it might be a satire. Research the site and the author to be sure. Então, é o que eu comentei já. É uma piada? Quando é muito estranho a notícia, quando chama muita atenção, muito chocante, pode ser que seja uma sátira. Então você precisa, de novo, pesquisar o autor, pesquisar a informação para ter certeza. Check your biases. Consider if your own beliefs could affect your judgment. Então, perceba, cheque ali as suas tendências, certo? No sentido de, será que suas crenças ou seu pré-julgamento
não estão ajudando você a concordar com alguma coisa ali que apareceu. Tipo assim, às vezes aparece uma notícia que massageia assim o que a gente espera, certo? Então é muito mais fácil de acreditar. Só que nem por isso faz se tornar verdade, né? Então precisamos dar uma olhada nisso aí também. Ask the experts. Ask a librarian or consult a fact-checking site. Então, você tá falando ali para perguntar aos experts, ou seja, pessoas da área, certo? Porque são pessoas que estudaram aquilo, são pessoas que se dedicaram àquilo, então é importante que elas estejam inseridas nessa pesquisa. Mas, claro, você sempre tem outros meios, né, de conseguir chegar a essas pessoas, né? Você não precisa chegar nela, oi, meu nome é tal, certo? Sempre tem um jeito aí de você checar, principalmente usando todos esses outros que foi mencionado nesse cartaz aqui. Então vamos adiante. Leia abaixo algumas dicas de como averiguar se uma notícia é fato ou fake. Ou seja, baseado naquele cartazinho ali atrás, ele quer que nós, o Pet aqui está pedindo que nós associemos uma coluna aqui em inglês com a outra em português. Então vamos lá, nós temos de um lado Ask the experts. Nós temos que perguntar aos especialistas. Read beyond the whole story. Leia além a história inteira. Check the source. Investigate the sites. Cheque a fonte, investigue os sites. Check the date. Verifique a data. Check the author. Cheque o autor. Check your biases. E, por fim, cheque aí a sua tendência pessoal, tá certo? Então vamos lá. Colocando aí para vocês o que fica ali, né? Do lado nós temos basicamente a tradução que eu acabei de falar para vocês. Então a nossa ordem vai ficar assim: C, F, D, A, B, E. No PET não tem esse espaçozinho para colocar a opção, mas eu achei que assim ficaria mais fácil de vocês entenderem e localizarem aí, tá certo? Passando aí para a próxima. Number 3. Let's review some facts. Vamos revisar alguns fatos. Relembre 3 acontecimentos importantes no Brasil e no mundo que tiveram desdobramentos ruins devido às fake news divulgadas. Isso é tecnicamente bem fácil. Escolher não foi tão fácil assim, mas tem muita coisa de fake news espalhada por aí. Então vamos lá, algumas mais recentes e um pouco menos polêmicas. Número 1. As máscaras faciais para proteção causam problemas respiratórios. Essa é a fake news, tá certo, galera? Calma aí. Então, ó, essa fake news serviu de combustível para que algumas pessoas negacionistas não usassem as máscaras para proteção e contribuiu também para que outras ficassem na dúvida e com medo de usar as máscaras. Pessoal, já sabemos que isso não é verdade, né? Já temos estudos aí que mostram que não é um risco à saúde, principalmente considerando o que isso pode acarretar, né? Que é ser contaminado por um vírus mortal. Número 2, então, vamos adiante. Número 2. O vírus da Covid-19 não é um vírus perigoso. Essa é a fake news, tá, galera? Essa informação claramente falsa tem feito da vida de todos cada vez mais perigosa, pois enquanto alguns acham que são invulneráveis, ou seja, eles não vão sofrer qualquer dano por isso, e não tomam as precauções necessárias, o país registra mais de 1.000 mortes diárias pela doença, o que é muito triste. Certo, pessoal? Então se cuidem, tomem cuidado, tomem as medidas necessárias aí e vamos em frente. Número 3, a fake news é: a vacina contra o coronavírus altera o DNA humano. Então, pessoal, essa informação fez e faz com que muitas pessoas coloquem em dúvida a real eficácia de um medicamento testado e pesquisado por centenas de estudiosos e cientistas da área, atrapalhando assim a disseminação de ideias científicas e, consequentemente, dificultando o trabalho dos pesquisadores e profissionais da saúde. Então, pessoal, né, eles não pegam qualquer aguinha, qualquer coisa e joga para dentro e fala que é uma vacina, tá certo? Não existe isso de alterar o DNA, não. Beleza? Vamos para a próxima, então. Número 4. Let's watch the news. Vamos assistir as notícias?
Assista ou leia jornais essa semana e escolha uma reportagem para investigar se era fato ou fake. Faça um resumo em inglês e um checklist com as dicas que você aprendeu. Então, você vai ter que escolher uma notícia, colocar ela aqui, colocar o título e falar se você checou todas aquelas coisinhas ali que nós falamos hoje. Como foi dito aqui, é uma questão pessoal, mas nós vamos dar a nossa sugestão de resposta. Então, teve uma notícia que afetou muita coisa no mundo todo, que foi essa aqui que eu escolhi, ó. The Suez Canal blocked after giant container ship gets stuck. Então, isso aí está falando, pessoal, provavelmente vocês chegaram a ver também, sobre um navio cargueiro que bloqueou a passagem lá do canal Suez e nisso atrapalhou muita coisa porque impediu que os outros barcos passassem por ali e assim atrasou, bloqueou, impediu a chegada, a partida de um monte de mercadoria, certo? E aí nós fizemos a nossa checklist ali. Primeiro eu coloquei ele onde estava disponível, né? A minha fonte foi o The New York Times, que é um jornal reconhecido internacionalmente, muito famoso. E a nossa checklist ali, eu fui marcando as coisas das quais foram feitas para termos certeza dessa notícia. Então, read or watch the whole news. Leu ou assistiu a notícia inteira? Marcamos ali o nosso sim. O autor é confiável, né? Você checou o autor? Sim, The New York Times. A data? Sim, dessa semana. É uma piada? E ele colocou ali, sim ou não, yes or no. E não é uma piada, infelizmente. Experts, check. Essa daí a gente colocou, mas os experts ali são só as câmeras, certo? Porque tem vários vídeos mostrando ali, não é uma coisa que você precise checar com os experts. E Investigated Supporting Sources. Sim, se você olhar outros jornais, pesquisar no Google, lançar alguma pesquisa na internet, vão aparecer centenas de fontes falando a respeito dela. Mas não era só isso que o exercício pedia, ele pedia para que você fizesse um resumo em inglês também. Então, olha só, pessoal. Suez Canal blocked after giant container ship gets stuck. Vou ler em inglês e depois eu traduzo para vocês. Last week, a massive container ship blocked Suez Canal. This problem has caused an immense impact on the entire world because at least 12% of the global economy depends on the ships which go through this canal. More than 100 ships couldn't pass by and are still waiting for the ship to be removed, but it's too large and too heavy to simply be removed, and no one knows exactly how or when it will be able to free this route. Então, o canal Suez foi bloqueado depois que um navio cargueiro gigante ficou preso lá. Semana passada, um imenso navio cargueiro bloqueou o canal Suez. Esse problema causou um impacto imenso no mundo inteiro, porque pelo menos 12% da economia global depende de navios que passam por esse canal. Mais do que 100 navios não puderam passar e ainda estão esperando pelo navio ser removido, o que ficou agarrado, obviamente. Mas ele é grande demais e pesado demais para simplesmente ser removido, e ninguém sabe exatamente como ou quando eles vão ser capazes de liberar esta rota. E é esse o nosso resumo. Tá certo, pessoal? E a semaninha de hoje não era tão grande e por isso ficamos por aqui, tá certo? Muito obrigado a você que acompanhou todo esse trajeto até aqui na semana 5. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui pra gente. Se inscreve no nosso canal, nos segue lá nas redes sociais e eu aguardo vocês aqui para uma próxima oportunidade, tá certo, pessoal? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. See you, um abraço. Tchau, tchau.